Bom, agora vai ser um vídeo que eu irei gravar. O livro da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 5, dia 29 de outubro de 2017. O título da lição: As obras salvíficas de Jesus Cristo. Textual da nossa lição está assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, e entregou o seu espírito. Está no livro de João, capítulo 19 e verso 30. É o primeiro capítulo da nossa lição. E verdade prática está assim: a obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de chegarmos-nos a Deus sem culpa e chamamos-nos de Pai. Verdade prática ou leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe se encontra no mesmo livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, verso 23 ao 30, que diz assim: Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. E o verso 24 diz assim: E disseram, pois, uns aos outros: Não a rasgamos, mas lançamos sorte sobre ela, para ver de quem será isso. E foi assim, para que se cumprisse a Escritura, que diz: Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, que o discípulo, a quem ele amava, e estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre.
e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a numa isopo, e lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa revista que nós iremos estudar amanhã no domingo, né? Dia 29, que iremos estar estudando, louvado seja Deus, é dia 29, né, de outubro, que nós estaremos estudando essa revista da Escola Bíblica e aprendendo um pouco aí da palavra do Senhor nosso Deus, do qual o Senhor tem para nos ensinar amanhã, neste domingo. A Escola Bíblica Dominical vai falar da morte de Jesus Cristo, a obra salvífica, né? A obra que deu início à salvação a todos os homens. Ou seja, essa obra salvadora ou salvífica, como podemos falar, ela deu ali o início a uma grande expectativa em que o povo de Israel esperava uma salvação, vamos dizer assim, não espiritual, mas sim uma salvação física, que pudesse vir ali um Salvador, como eles já esperavam, um Salvador que pudesse nascer da linhagem do povo de Davi, como nasceu, mas eles não creram porque não havia nenhum sinal em Jesus como um príncipe ou que fosse um herdeiro do trono, né? Então eles ficaram preocupados porque Jesus nasceu em Belém, mas se criou em Nazaré. E por ele ter se criado em Nazaré, eles pensavam que Jesus Cristo tinha nascido em Nazaré e não em Belém. Por isso que eles nem receberam, porque a cidade de Nazaré era uma cidade em que ninguém gostava do povo de lá, porque sabia que de lá não saía nada bom. Até mesmo ali na passagem que Filipe encontra ali Natanael e convida ele para conhecer Jesus. E a Bíblia vai narrar dizendo que quando Natanael conversa ali com Filipe, e Filipe diz: olha, vem cá e vê um homem que veio de Nazaré, que fala tudo quanto eu tenho feito da minha vida. Talvez assim, né? Na Bíblia não estava falando bem direto assim, mas aí um homem que conhece, quem sabe esse não é o Cristo, né? Aí Natanael responde ali para Filipe, diz: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí ele diz: vem cá e vê, né? E quando Natanael chega ali perto de Jesus, Jesus olha para ele e diz: eis aí um israelita que não há dole algum, ou seja, não há algum nenhum mal sobre esse homem. É um homem da sociedade, um homem que não tem nenhum mal contra ele. Então, quando ele olha para Jesus, Jesus fala essas coisas, ele diz: ei, de onde é que você me conhece? Aí Jesus fala para ele: ó, antes que tu chegasse aqui, antes que Filipe te encontrasse, eu te vi lá debaixo do pé de figueira.
E Jesus começou a falar ali com ele, e ele acreditou, né, em Jesus Cristo. E a Bíblia vai narrar que depois disso Jesus começou pregando o evangelho, já estava pregando e continuou pregando. Mas só que os judeus, eles não acreditavam porque Jesus tinha nascido em Belém e eles não sabiam que Jesus tinha vindo de Belém e para morar em Nazaré. Logo eles achavam que Jesus era a naturalidade de Jesus era de Nazaré mesmo, porque ele estava vindo de Nazaré, tinha crescido, trabalhava ali vivia ali com seus pais, pai adotivo que é José e mãe por parte do nascimento que é Maria. E eles, vendo que conhecia todo aquele povo, não acreditavam, porque mesmo que José era da linhagem de Davi, que era da linhagem dos reis, mas já estava muitos tempos, José não tinha nem possibilidade, ou seja, de poder ter uma posição como um príncipe ou ser alguém da linhagem de Davi. Eles só conheciam José como um carpinteiro, um homem que tinha uma profissão, porém pesada, só que não via traços algum em sua família que pudesse ser alguém que pudesse ser sucessor do trono da linhagem de Davi. E por isso que eles não acreditaram. Então Jesus ele veio e fez essa grande obra, que no passado, como todos já sabem, que no passado, para alguém poder ser perdoado, deveria matar um cordeiro. Ali você vê ali em Êxodo, Levítico, Número, alguns sacrifícios que foram feitos sobre a expiação. Ali em Levítico você vê bastante falar sobre as expiação de animais que foram mortos para poder encobrir o pecado de alguém que cometia um pecado durante anos e depois ia lá para se arrepender, tinha que levar um animal para poder ser sacrificado, e aquele sangue era colocado sobre o altar, né? Em cima, passava nos ombrais ali das portas, passava ali no holocausto, onde ia ser sacrificado, né? E fazia aquele sacrifício. Eles só conheciam esse tipo de sacrifício. E depois que voltaram de Jerusalém, voltaram para Jerusalém, e esse sacrifício foi abolido, ninguém mais via falar de sacrifício, e deu-se o sacrifício de Jesus Cristo, que até então o judeu não estava compreendendo o trabalhar de Deus para com eles e para com toda a humanidade, né? Foi uma obra redentora, uma obra cristocêntrica, né? Que é totalmente Cristo, que é o Salvador da humanidade. E nós iremos aprender amanhã, no domingo, né? Esse trabalho tão lindo e tão maravilhoso que Jesus fez para dar direito de salvação ao homem, que até mesmo essa salvação, esse trabalho, essa obra expiatória que ia acontecer, Jesus ia morrer por um povo, por uma nação que era o povo de Israel. Porém, ele deixa bem claro, né,
que quando aquela mulher ela sobe, ela vai atrás dele gritando, e atrás dele e dos discípulos gritando: Mestre, salve, minha filha está endemoniada, minha filha está moribunda, minha filha está em estado terrível, ou seja, precisa da sua ajuda. E ela gritava, dizendo: me socorre, socorre, e ele nada. E aí os discípulos se incomodaram com aquela petição daquela mulher que estava pedindo, gritando atrás deles. Eles disseram: Senhor, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós, né? Despede ela. Jesus parou, e quando Jesus parou, a mulher prostrou aos seus pés e disse: socorre-me, Senhor. E ele disse: mulher, eu não vim a não ser para a casa de Israel, para os filhos de Israel. Não é lícito que lance o pão da boca dos filhos aos cachorrinhos. E aí ela, com muita humildade e vendo que Jesus podia fazer algo por ela, disse: Senhor, tu sabe que da migalha da mesa do teu Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Ou seja, ela diz: os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ou seja, não veio para nós, ela estava dizendo, não veio realmente para nós, mas nós somos um povo que estamos como um cachorrinho debaixo da mesa, esperando essa migalha, porque sabemos que tu havia de vir, né? Ela estava mais ou menos dizendo isso. Nós sabemos que tu havia de vir, só que o povo de Israel estava ainda na frente. Ainda não tinha sido decidido que outros povos podiam ter direito da salvação. Somente aos filhos de Israel. Foi bem claro, Jesus foi bem claro. Eu não vim para vocês, eu vim para os filhos de Israel. Eu vim fazer algo que foi desfeito, algo que foi quebrado. Eu vim trazer uma nova aliança, e essa aliança é eterna. Eu não vim para vocês. E a Bíblia diz que ali a mulher, com muita humildade, disse: mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. E quando a Bíblia relata que quando ela chegou lá, a filha dela já estava sã, já estava curada, estava bem, porque ela acreditou, né, na obra redentora de Jesus Cristo, na obra salvífica de Jesus Cristo, da qual também é uma salvação. Ou seja, alguém ser liberto de algo que lhe oprime, né, algo que está lhe empreendendo, e alguém chegar e soltar, então ele foi salvo também pela obra de Cristo, falando àquela mulher, a tua fé te salvou, vai em paz, né? Porque a tua fé te salvou. Mas a obra maior que Jesus vinha fazer não era somente libertar alguém que estava cativo, oprimido, mas sim libertar a alma de alguém que precisava o reconhecimento de voltar a ser como filho de Deus. Então foi essa obra que Jesus fez, né? E ainda continua fazendo após dessa obra que foi feita lá na cruz do Calvário, esse sacrifício, né? Ainda Jesus continua trabalhando, fazendo a mesma coisa, salvando, libertando, né? E dando expectativa de vida para quem não há mais expectativa de vida. Alguém que diz: eu não tenho mais como a minha vida não vai mais para frente, né?
Jesus Cristo ali mostra ainda a esperança pelo sangue de Jesus Cristo, pela obra redentora na cruz do Calvário. Uma obra linda em que nada nesse mundo pode comparar com essa obra que Jesus Cristo fez, né? Se nós formos apresentar aqui grandes obras que os homens fizeram, não vão chegar nem um pouco perto da obra de Jesus Cristo, que foi uma obra de salvação e reconciliação com o Pai. Isso é que é importante da nossa vida, termos esse direito de sermos chamados filho de Deus por Jesus Cristo, por adoção do sangue de Jesus Cristo que nos adotou, né, como filho, porque a Bíblia diz bem claro que nós somos criatura, ou seja, somos criados por Deus, né, para sermos adorador. Porém, por nós sermos uma criatura, ou seja, criado por Deus, nós não somos, antes de se reconciliarmos com Cristo, não somos conhecidos como filho, mas sim como criatura, que a Bíblia nos fala a respeito disso, que nós somos reconhecidos como criatura, porque fomos criados em imagem e semelhança de Deus. E uma imagem que depois somos uma imagem, não a imagem de Deus caída, porque Deus não caiu, mas a imagem do homem que caiu lá no jardim do Éden. Aí nós somos a imagem do homem caído lá no jardim do Éden, por causa da desobediência, por causa do pecado que o homem cometeu. Não somos, vou repetir, falar que não, nós somos a imagem não de Deus caído, porque ele nunca caiu e nem vai cair, porque ele é o único Deus e não há outro igual a ele, mas somos a imagem do homem caído lá no jardim do Éden, que foi Adão e Eva, a sua companheira. Então, Jesus, ele vai nos mostrar essa obra perfeita, essa obra maravilhosa, que é a salvação por a expiação dos seus pecados, dos seus erros, né? O sangue de Jesus Cristo que foi derramado ali na cruz do Calvário para nos dar direito de vida eterna. E por isso que nesse domingo estamos ali aprendendo a respeito dessa obra redentora. Pena que não vai dar muito tempo de falar, porque vai ser somente um resumo, né? Porque vamos ter ali a ceia do Senhor, né? Vamos estar fazendo também vamos dizer, o culto em adoração ao Senhor da Santa Ceia, né? Fazer aquilo que a palavra de Deus nos fala, relembrar da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Então vai juntar essa mensagem da escola bíblica, que é a obra salvífica de Jesus Cristo, e também a Santa Ceia, que nós iremos participar para podermos estar a cada dia em comunhão com Cristo Jesus e com a igreja, porque a Santa Ceia é para nós lembrarmos da morte e ressurreição de Cristo, e quando nós se ajuntamos para juntos se alegrarmos pela obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que domingo possamos estar ali adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprendendo da palavra de Deus nunca é demais. Todo o tempo que nós estudarmos
a palavra do Senhor, nós iremos ver que ainda precisamos de aprender mais a cada dia na presença do Senhor nosso Deus, porque só Ele é o professor dos professores, o mestre dos mestres, o sábio dos sábios, né? E é o único Deus que nós conhecemos. Que Deus em Cristo abençoe para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.